Fala aí, gente, vamos lá, tudo bem? Eu fiz uma postagem falando sobre fazer fisioterapia em paciente com jejum, ou seja, exercícios bem dosados. O que é um exercício bem dosado? Exercícios de contração muscular calculados em intensidade individual para cada paciente. Então estou assumindo que o meu paciente está fazendo uma atividade física onde ele vai gastar bastante caloria, ou seja, que ele vai ter um gasto moderado, né? Um gasto metabólico moderado, ele vai ter um esforço moderado. Então, vamos lá. Primeiro, se eu fizer com o meu paciente em jejum, ele pode primeiro ter sensação de astenia, ou seja, ele vai ficar cansado, com fraqueza, porque ele não tem reposição do que ele gastou. Então a gente tem que pensar na seguinte maneira. Quanto tempo esse paciente vai ficar em jejum? 6 horas? É pouco, mas será que ele vai ficar só 6 horas mesmo? E se o exame dele atrasar e ele ficar 7, 8, 9 horas? Quantos pacientes vocês já não viram que ficam assim? Segundo, fazer o exercício com ele agora vai mudar alguma coisa? Vai fazer com que ele vá de alta mais cedo? Vai fazer com que ele não perda força muscular? Se não tem benefícios bem traçados, para que fazer exercício com ele em jejum? Eu vi algumas pessoas falando assim, eu vejo a glicemia. Se a glicemia dele estiver boa, eu faço atividade. Ótimo, você não vai fazer atividade com a glicemia baixa. Só que glicemia não é parâmetro para isso, porque você está fazendo um exercício em jejum e lá na frente, como que ele vai recuperar essa musculatura que ele gastou? Esse músculo que ele colocou para contrair, que ele precisa recuperar. Eu estou falando de exercícios bem dosados, eu não estou falando de uma caminhada. Mas vamos falar de uma caminhada a 6,5 km por hora, que é uma caminhada de moderada a forte para um paciente no hospital, durante 10 minutos. Se o paciente tiver mais ou menos 70 quilos, ele vai gastar só 58 calorias. Isso dá um gasto de 5 METs. Isso dá para fazer. Só que vale a pena fazer isso? Caminhar 10 minutos com ele no jejum vale a pena? Ele só vai gastar 58 calorias, não é nada. Vale a pena? Talvez isso sim, talvez isso vai valer a pena. Agora, um exercício forte, quando você leva, por exemplo, vamos chutar aqui que você vai fazer exercícios de contração muscular, você vai estar fazendo exercícios para fortalecimento, para ganho de musculatura desse paciente. É um paciente fraco, é um paciente que tem polineuropatia, FAUT, já estava entubado, saiu do tubo, está comendo por boca. Ele tem ali mais ou menos 70 quilos. E ele vai fazer 25 minutos de exercício com você. Ele vai gastar mais ou menos ali em torno de umas 100 calorias, 130 calorias, que equivale a 5 METs. Só que nesse caso ele teve contração muscular, ele teve estímulo muscular de fibra, ele rompeu fibra porque você está trazendo ele para um exercício adequado. Então ele precisa de um aporte nutricional depois, né? Então é isso que eu quis na postagem. Vamos pensar, mobilizo ou não em jejum? Tem objetivos para isso? Vai mudar alguma coisa? Muda o desfecho do paciente? É só um rolezinho no corredor? É só uma deambulação? Tudo bem. Agora, exercícios bem dosados, prescrito com intensidade, com volume, com duração, em paciente com jejum, talvez não seja necessário. Ah, mas vamos supor que é um paciente que está entubado, ou um paciente que está na UTI grave, ele tem lá um valor X de caloria que ele recebe por dia. Sim, ele tem um valor X, isso está lá no guideline da Braskem, 20 a 30 calorias por quilograma de peso. E você vai botar ele para fazer exercício, ele vai ter um gasto. Vamos supor que ele está com sonda, ele vai ter um gasto. E esse gasto vai ser reposto. Se está sendo reposto ou não, porque ele está com uma dieta padrão, pode ser que isso não aconteça. Mas isso pode ser otimizado pela nutrição. Isso cabe à nutrição. Essa é uma discussão que você vai ter com o profissional de nutrição. Não é você que vai controlar, é a nutricionista, o nutrólogo que vai ver isso. Agora o paciente come por boca. Como que eu vou controlar esse aporte calórico que eu preciso baseado no exercício, na atividade que eu estou prescrevendo para o meu paciente? Quem vai ver isso é a nutricionista. Você só vai discutir com ela e falar ali quanto mais ou menos de intensidade você gasta com esse paciente na terapia. Lembre-se, eu estou falando de exercício com intensidade, eu não estou falando de subterapia. Porque muitas vezes, embora muitas pessoas não gostem de ouvir a verdade, nós fazemos subterapias. Nós não colocamos o paciente no esforço adequado que ele deveria estar. Por quê? Porque para isso eu preciso de ferramentas avaliativas. Eu preciso calcular um RM, eu preciso calcular
Por exemplo, a percepção subjetiva do esforço. Se eu coloco um paciente em exercício aeróbico, eu preciso de uma intensidade baseada numa porcentagem ou da frequência cardíaca, ou do MET, ou da percepção de esforço. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala de exercício, de atividade, de prescrição, de exercícios clínicos em pacientes na UTI, na enfermaria ou em jejum, tá? Então, a primeira questão é: vale ou não vale eu fazer isso? Vai ter muito gasto ou não? Ele vai precisar de aporte depois ou não? Né? Outro exemplo dado por um colega foi um paciente que vai fazer uma cirurgia. Você mobilizar ele antes da cirurgia vai trazer o que de benefício para ele? Muitas vezes nenhum. Então deixa ele realmente quieto, né? Que foi o que o colega falou. Eu não gostaria que mexesse em mim, então deixa ele quieto. Né? Agora, temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente pensa assim, o paciente está na UTI, ou está na enfermaria, está lá no hospital, eu preciso atender o paciente. Nós fisioterapeutas temos uma mente muito assim, eu preciso atender. Calma, nem sempre você precisa atender ele naquele momento. A primeira coisa é sempre pensar qual o meu objetivo, o que isso vai trazer de benefício para ele. Precisa ser agora ou dá para ser depois? E não é só para jejum, isso é para inúmeras situações. Eu consigo trazer algo de bom fazendo isso agora ou não? Isso não vai trazer nada de bom, eu posso esperar. Então a gente precisa começar a pensar como um profissional de nível superior. E novamente eu quero agradecer a todas as respostas, porque a ideia é essa, é colocar para a gente discutir, porque a gente precisa falar um pouco mais de fisiologia do exercício, a gente precisa entender um pouco mais sobre prescrição de exercício clínico, que é uma coisa que a Juliana já fala, a professora Juliana, que é uma coisa que o Ivens fala muito também. Então a gente precisa sim, né, começar a voltar a discutir esse tipo de coisa, isso é importante para o fisioterapeuta. Valeu, muito obrigado pela participação de todos.